Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Em janeiro de 2024, a ITV britânica, exibiu uma minissérie em 4 episódios que causou, assim, uma comoção social lá. Primeiro que foi a série que teve a estreia mais assistida dos últimos anos. Quase 10 milhões, são 9 milhões e 200 mil espectadores, em uma época que está tão fragmentada, E aí, enquanto essa minissérie era exibida, brotaram abaixo-assinados para tirar o título de nobreza de uma que era CEO da empresa dos Correios britânica, enfim, uma celeuma. Mas você fala, nossa, por quê? Porque, assim, pela primeira vez em mais de 2 décadas, o grande, escandaloso escândalo que abalou os Correios da Grã-Bretanha foi transmitido para um público maior. Já havia sites que falavam, eu lia nos jornais, tinha blogs, podcasts, mas televisão ainda é a televisão, Então, quando as pessoas souberam da dimensão do que o Correio Britânico fez com milhares de conveniados, É como se fosse uma franquia, com milhares de franqueados, gente que foi para cadeia por crime que não cometeu, gente decente, gente honesta. Teve gente que se matou em uma fraude assim que é digna de um episódio do Black Mirror. Se você for assistir essa minissérie, especialmente no primeiro episódio, quando mostra como era assim o erro, do programa lá instalado, parecia coisa do Black Mirror, e depois as pessoas vão se enredando numa situação que parece um romance do Kafka, daquelas coisas assim, onde a burocracia impede qualquer respiro. E isso não é num país de terceiro mundo, ou não foi no século XIX, ou durante a Segunda Guerra Mundial. Estou dizendo de uma coisa que aconteceu neste século, que ainda está acontecendo, na era da informática, na era onde todo mundo tem acesso à informação. Na verdade, foi a partir de um programa de computador, de um software, de uma empresa lá chamada... É uma empresa japonesa, O software chama-se Horizon. É assim, antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. O elenco é encabeçado pelo sensacional Toby Jones, adoro aquele ator. Ele é o Mr. Bates. Mr. Bates versus The Post Office, o Sr. Bates versus os Correios. O que acontece? No primeiro episódio, a gente é introduzido à fraude, ao erro, na verdade, que acabou virando fraude, e alguns dos franqueados. O que acontecia? Essas pessoas, na hora de fazer a contabilidade virtual, tudo era responsabilidade delas. Elas tinham os direitos de uma agência do Correio. E um detalhe, o Correio na Inglaterra, no Reino Unido, ele é tão autossuficiente, tão autopoderoso, que os escândalos envolvendo o Correio não vão para a polícia, é o próprio Correio que faz a investigação. Na série eles falam, faz 300 anos que é assim, vai continuar sendo assim. Pois bem, esses franqueados, muitos deles... tinham um problema na hora de fazer a contabilidade virtual. E aí, quando eles ligavam para o suporte era bem seco. Falava, não, primeira coisa, não, ninguém reclamou disso, só você está reclamando disso. Faz tal coisa. Quando a pessoa fazia tal coisa, a dívida que aparecia na tela, às vezes dobrava. E a pessoa falava, mas olha, você me ensinou e deu errado. Aí a atendente falava, a contabilidade é uma responsabilidade do franqueado. Boa tarde, senhor. Bluff. E aí, então, o que acontecia? Pessoas foram presas, algumas pessoas declararam-se culpadas para elas evitarem cadeia, mas teve o Sr. Bates, o Mr. Bates, que é o Toby Jones, que ele decidiu assim, ele pagou aquela dívida que ele não tinha fraudado, não tinha nada, porque para ele era uma questão de princípio. Eu não sou culpado, eu não vou me declarar culpado. Ele acabou com as economias dele, fechou o negócio do Correio, porque ele perdeu a franquia, e foi morar lá nos confins do país de Gales. Um lugar lindo, tem um contraponto. Verdejante, bonito, sim, em contraponto com o horror que ele enfrentava. Daí o que acontece, gente? Começa uma batalha de mais de 2 décadas, porque isso começou em 1999 e em 2024 a história está longe de ter acabado, Começa a história de
conseguir as pessoas, que as pessoas denunciassem, e aí você vai ter toda uma série de problemas, né? Primeiro, ir para a justiça é caríssimo, então essas pessoas não tinham como contestar o correio. Ó, igualdade, né? Justiça igual para todos. Pena que a série, a minissérie acaba não discutindo essas coisas. Só que ela é muito boa no sentido de mostrar o horror que essas pessoas passaram, a humilhação que elas passaram. Então, avós que ficaram com a ficha criminal suja e não podiam ir buscar os netinhos na escola, porque tem uma lei que diz que quem não pode mexer com criança, manusear, sei lá, até companhia de crianças. E aí você vai ter como que vai fazer, e aí você vai ter os CEOs do Correio, né, totalmente refratários a qualquer acordo e fazendo coisas assim. A justiça pediu que você desse os documentos. Eles mandam assim, um caminhão de documentos rasurados, ou um caminhão de documentos, só que o documento, aquele que ele precisava, tá errado, não estava. E olha que a CEO dos Correios, ela também era ministra da igreja anglicana, ela era uma religiosa, ó que maravilha, né? Porque na igreja anglicana, mulheres podem ser pastoras, ministras também, tá? Bom, então a história vai caminhar nesses 4 episódios, com, assim, algumas dessas personagens, o que acontece com elas, e a longa, árdua batalha que eles até chegar aos tribunais, né? E aí, claro, eu dei assim um esqueleto do que acontece, mas é uma coisa que você diversas vezes meus olhos encheram d'água, porque você vai ver pessoas desesperadas, né? Eles fizeram uma pesquisa extensa, né, entre as pessoas que sofreram assim, que foram prejudicadas, que foram presas, pessoas que se suicidaram. Então aí eles contaram algumas dessas histórias, né? Porque assim, foram milhares, gente, e centenas foram presas. E aí você vai vendo, por exemplo, quando eles conseguem fazer alguma coisa na justiça, olha só que vitória, 50 milhões de libras de indenização. Só que eles não tinham tido dinheiro para arcar com os custos. Eram benfeitores que tinham arcado com os custos. Esses benfeitores, então, iam querer a parte do leão dessa compensação. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu vou deixar para vocês, se vocês assistirem a série. O que vocês acham que, até agora, 2024, aconteceu com os CEOs do Correio, com todo mundo da chefia da empresa de softwares? Você acha que eles foram punidos ou não? Tararara. Você teria que assistir a série. É assim, ó, já é uma das grandes minisséries que eu vi em 2024, porque trata de um problema social enorme, né, assim, inacreditavelmente triste e inacreditavelmente inacreditável, porque daí mostra toda a nossa insegurança, toda a nossa fragilidade. Aquelas pessoas eram pessoas de classe média, como eu, né? E aí, quando o sistema decide te cortar, te achar como fascínora, problema seu, querido. E é claro, outra coisa que a série, ela não questiona, por exemplo, essa dificuldade do acesso à justiça, não problematiza, né? Ela não problematiza, por exemplo, durante anos essas pessoas procuraram a imprensa, depois a imprensa passou a tomar uma certa interesse pelo caso, mas só agora, em 2024, é que o negócio explodiu porque passou pela televisão. Por que demorou tanto tempo, assim, a imprensa não diz que está do lado das pessoas? Isso a série não fala muito, né? Até porque, eu entendo, tá? Não dá para ela falar tudo, são 4 episódios, e ela estava muito preocupada, o roteiro estava muito preocupado em mostrar a tragédia humana e a resistência dessas pessoas, especialmente do Sr. Bates, né, magistralmente interpretado pelo esqueci, Toby Jones, e né, mostrar como que ele encabeçou esse movimento e durante anos ele só viveu para isso, há mais de 20 anos ele só vive para isso, né? Assim, não tem ninguém que tá ruim na minissérie. Assim, uau, que minissérie. Se eu fizesse lista de melhores, né, ao final do ano, esta minissérie eu teria que colocar, porque, olha, janeiro de 2024 ela foi ao ar, né? E já é uma das melhores. Eu duvido que eu vá assistir, sei lá, 10 outras séries tão boas para que essa saia do meu top 10
de 2024, tá? Inacreditável, unbelievable. Tchau.